Como saber que empresas irão inovar menos? Olhe os dividendos. Você está acompanhando o Curadoria de número 33. Quanto mais inovadora é uma empresa, mais ela precisa utilizar os recursos gerados pelo próprio negócio para investir e seguir crescendo. Mas o que acontece quando os recursos utilizados para esse crescimento futuro vão trazendo um crescimento cada vez mais marginal? A cada R$ 1 a mais que é colocado, o retorno vai ficando cada vez menor. Negócios são diferentes entre si. Isso é verdade. São diversos setores, diversas empresas. Mas uma coisa coloca todos os negócios em uma mesma linha: a maturidade do negócio. Quando o negócio começa, todos os esforços são colocados para que aquele negócio esteja presente amanhã. O negócio parou de pé, ele está presente no amanhã. Então, são colocados esforços para conquistar mais mercado, para que ele tenha uma sustentabilidade ainda maior no longo prazo. Ampliado o mercado consumidor, o market share, como você preferir, passa-se para a etapa seguinte, que é, agora que nós temos mercado, nós precisamos rentabilizar esse negócio. Rentabilizou? Aí você passa para a última etapa, que é uma etapa que, embora isso tenha sido falado aqui em poucos segundos, pode demorar vários anos para acontecer em diversas empresas, que é a etapa de remunerar quem estava lá desde o começo, por meio dos dividendos. O Tim Cook, que até bem recentemente era o CEO da Apple, agora saiu, foi para o conselho deliberativo, ele anunciou de maneira bastante silenciosa, algumas semanas, acredito que até deu mais de um mês atrás, que a Apple estaria alterando a sua política de dividendos, priorizando maior distribuição de dividendos. E outras empresas, tão tecnológicas quanto, também anunciaram que estão indo na mesma direção. Esse tipo de mudança, ele pode parecer uma coisa muito discreta, assim, que não faz muita importância, mas esse tipo de aviso, ele traz duas mensagens. Uma mensagem mais explícita, mais fácil de ser percebida, e uma mensagem mais discreta, mais nas entrelinhas. A mensagem mais explícita é muito fácil de entender, O fluxo de dividendos que vai sair para os detentores daquelas ações vai aumentar. Isso aí, beleza, até aí tudo bem. Agora, a mensagem discreta que fica nas entrelinhas é a seguinte: o negócio vai inovar menos. E atenção, não estamos falando de investir menos, mas de inovar menos. São duas coisas diferentes. Por investimento, no episódio 16 do Reflexões, que é o episódio que foi ao ar imediatamente anterior a este, vale a pena você voltar lá, que é uma discussão sobre como a inteligência artificial vai te substituir, quando e se ela vai fazer isso. A Bloomberg levantou recentemente que as chamadas Big Techs, apenas no ano de 2026, estão planejando desembolso de mais de 700 bilhões de dólares. Então ninguém está falando que não vai ser investido a mais, mas que vai inovar menos. Aquela sequência que eu acabei de apresentar para vocês, que a empresa nasce, tenta parar de pé, parou de pé, ela quer ampliar mercado, ampliou o mercado, ela quer rentabilizar, rentabilizou, ela quer pagar quem estava ali desde o começo. Aquela sequência, ela vale ser observada com calma em diferentes empresas, em diferentes cenários. E, para tanto, vamos falar sobre duas concorrências em dois setores diferentes para que você entenda melhor esse tipo de estágio e como é que isso faz diferença em termos da inovação que está disponível e que as empresas estão disponíveis e estão dispostas, melhor dizendo, a fazer. Primeiro setor de pedir comidas por aplicativos. O iFood, como aplicativo, porque como empresa ele é mais antigo, ele já parou da fase de parar de pé e ele já conquistou bastante mercado. Então ele está na fase de rentabilização, seja com as assinaturas, com as taxas que eles cobram dos restaurantes e tudo mais. E não só eles estão interessados na rentabilização, como também
E isso pode acontecer, né, esses ciclos de maturidade podem acontecer em frentes diferentes de mesmos negócios. Além de estarem na fase de rentabilização do aplicativo, de você pedir comida em casa, eles compraram recentemente uma startup de reservas chamada Getting. Ou seja, o iFood não apenas quer ser o meio que você pede comida na sua casa, como também quer ser o meio como você faz reservas quando você sai de casa. Né? Então, por um lado, rentabilização, por outro lado, está conquistando o mercado, tudo bem. 99 Food, concorrente direta deles, passou da parte de ficar de pé, já é um negócio que está presente aí, mas está tentando ao máximo de maneiras ortodoxas e heterodoxas, algumas até questionáveis e eventualmente criminosas, talvez, né? Tem todas as fontes aqui na descrição desse episódio, vale a pena você conferir. Eles estão tentando de todas as maneiras possíveis ganhar clientes, conquistar mercados, inclusive focando em concorrentes como o iFood e até em funcionários do iFood, em práticas que o iFood coloca na praça. Então, esse primeiro exemplo de comparação entre as inovações no setor de comidas por aplicativo. Agora, um outro setor. Montadoras, né? Empresas de carro, né? Que fabricam carro, né? Fabricam, muitas aspas, né? Só monta que nem um Lego, mas enfim. A BYD, mesmo com uma queda muito forte de lucros na China, registrada recentemente, é uma empresa que ainda assim está com estratégias bastante agressivas de precificação para ampliar a sua presença no mundo todo. E não necessariamente, nesse momento, ela está se importando com a rentabilidade carro a carro. Algo me diz, com esse tipo de estratégia, que eles estão se importando mais, estão buscando mais um share maior de mercado, para depois, em uma etapa subsequente, buscar a rentabilização. E a Toyota, que já está em diversos mercados globais há décadas, e já se traduz por uma grande confiabilidade dos seus produtos, já passou há muito tempo da etapa de ficar de pé, também já passou da etapa de conquistar mercados, a Toyota, né? Só você se perguntar, talvez em alguns casos específicos acontece, mas geralmente a pessoa que compra um Toyota, ela fica no Toyota ali, né, 10, 20, 30 anos, ela não sai da marca. Em função dessa confiabilidade adquirida ao longo do tempo, a Toyota partiu para o campo da rentabilização. E nesse caso em específico, tem uma novidade recente. O CEO da Toyota, muito recentemente, admitiu, olhando inclusive produção de carros elétricos da BYD, que talvez a muito confiável empresa japonesa não sobreviva a essa concorrência no longo prazo. E se você, de novo, se você não viu sobre isso, dá uma olhadinha nas referências, porque tá lá esse relato do CEO da Toyota. Com todo esse escopo de informações, né, e até com os exemplos práticos que foram dados até agora, voltemos para a pergunta que dá título a esse episódio. Tem como saber que uma empresa passará a inovar menos, ainda que ela não fale especificamente, olha, não vou lançar nada de diferente, não vou fazer nada de muito tecnológico, não vou inventar um novo campo? Tem. É só você ficar de olho no histórico da política de dividendos dessa empresa. Enquanto valer mais a pena colocar o resultado gerado para gerar mais resultado, os lucros vão ser reinvestidos. E você vai ver os resultados disso com a ação subindo ao longo do tempo. A partir do momento em que os projetos internos passarem a ter um retorno menor, aí haverá priorização de distribuição de dividendos. O que fez, na verdade, com que esse episódio fosse criado foi justamente essa informação do Tim Cook, essa declaração de que a política de dividendos seria alterada. Nesse ano, na atualização da família de iPhones da Apple, que está esperado para acontecer no mês de setembro, talvez até venha a primeira versão de um iPhone dobrável e você então duvide de tudo isso que foi colocado nesse episódio, descarte, acho que não tem nenhuma valia. Mas pense com calma. Será que essa política
será que essa mudança, na política de dividendos, que é algo que impacta o futuro de todo o negócio de maneira relevante, ainda que pareça discreto, será que essa mudança não significa que há mais interesse em não mexer em time que está ganhando do que em criar produtos novos e fazer mudanças relevantes? Ou, trazendo especificamente para o caso da Apple, né, eram só os computadores, aí depois virou o laptop, e aí depois veio o iPod, outras formas de iPod, o iPod com tela, aí veio o iPhone, aí veio o Apple Watch, aí veio os fones. Será que a Apple, com esse aviso, não está contando nas entrelinhas que ela não vai tentar reinventar as tecnologias como costumava fazer, pelo menos nos últimos 25, 30 anos? Aparentemente, esse tipo de divulgação, de alteração da política de dividendos, te conta nas entrelinhas que está valendo mais a pena distribuir e remunerar os sócios, independente do tamanho do sócio, do que necessariamente colocar o dinheiro para rodar nos laboratórios internos e tentar trazer novas e mais relevantes inovações. De novo, nós estamos falando não investir, estamos falando em não inovar. São duas coisas diferentes. Alocar recurso é uma coisa, inventar alguma coisa nova, com muitas aspas aqui, de maneira bastante simplificada, é outra coisa. E claro que não fazendo uma comparação, até porque são empresas com diferente absorção da realidade. Mas é difícil não lembrar, nem que seja só um pouquinho lá no fundo, daquela clássica capa da Forbes de 2007, que estampava uma pessoa usando um Nokia e colocava a seguinte manchete, em tradução livre, é claro. 1 bilhão de clientes. Será que alguém conseguirá alcançar o rei dos celulares? Muitos pontos colocados, mas lembre-se, uma proxy possível do quanto uma empresa está disposta a inovar se relaciona com a sua política de dividendos. Caio Augusto, diretamente de 5 de maio de 2026. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, de comentar, para deixar sua opinião, se você concorda, se você discorda, e de passar adiante esse episódio para motivar a nossa máquina a sempre estar animada para trazer novas reflexões, novos episódios de curadoria, novos episódios desses formatos mais dinâmicos, que vão direto ao ponto e do título à conclusão eles vão de maneira mais direta para os seus olhos, caso você esteja assistindo, ou para os seus ouvidos, caso você esteja apenas ouvindo. Até o próximo Curadoria.